A Shonen Magazine continua dando um destaque muito grande para o mangá Mayonaka Heart Turn, sendo um dos mangás novos de mais potenciais, pelo que a gente percebe aí. Fora que também nessa edição tivemos um mangá recebendo uma posição muito boa aí na primeira posição, entre outros destaques também que eu vou falar nesse vídeo. Hello galera, eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar a edição de número 52 da Shonen Magazine. Acompanhe o vídeo, deixa o seu like e vamos lá. A capa da revista tivemos o Eden Zero, que continua sendo um mangá que tem um certo destaque na revista. Não é um dos grandes, mas tem sim a sua importância. Entre os novatos tivemos só o Yoshino Kanata, que ainda só tem 5 capítulos. E os mangás ausentes essa semana tivemos o Mononoke no Han e o Shangri-La Frontier. Agora os hiatos é o Ahiro no Sora. Sendo assim, os mangás que tiveram ranqueado nas tocas foram 19. A última posição é o que você já sabe, Fumetsu no Natai, que como sempre ele se encontra nessa posição e não tem muita surpresa, né? A 18ª tivemos o Kimura Class, que seu capítulo 22 aí, o mangá já tá se inclinando para o seu final, já tá se desenrolando aí para o seu fechamento, e sim, já é oficial mesmo. O Kimura Class ele já vai ser encerrado daqui a algumas edições, então já fica aí o alerta aí. A 17ª posição tivemos o Gashakuta, é um mangá bem instável na revista, no caso as suas toques, as suas posições, o que sinceramente para mim não chega a ser um problema. Um problema seria se ele sempre se mantesse nas últimas posições, algo que não acontece. Mas a revista, apesar de tudo, dá uma certa atenção para o mangá quando necessário. O motivo que eu acho que o mangá não fica sempre nas primeiras posições, ou pelo menos na parte intermediária para cima, com mais frequência, é porque ele não é uma das prioridades atuais da revista. Mas aí eu acho que com o tempo isso pode mudar. Mas aí é algo que somente é teoria, não tem nada oficial pra gente entender isso. A 16ª posição foi o Amagami-san, que acho que se encontra algo parecido, mas ele tem uma certa atenção maior. De vez em quando ele recebe posições boas, né, na parte de cima, mas na maioria das vezes eu vejo ele na zona intermediária. Raramente eu vejo ele nas partes de baixo, como que foi nessa edição. Mas sinceramente ele não corre riscos nenhum, porque né, eu acho que ele é um dos que a revista quer apostar. Tem um anime que já vai estar chegando, e o que eu espero é que isso venha popularizar mais a obra. O volume atual que lançou, se não me engano, foi de número 13. As vendas não foram assim algo tão ruim. Atualmente o mangá está com as vendas na margem mediana aproximadamente, ele não consegue crescer tanto, né? A média de 30 mil aproximadamente. Esse volume deu uma pequena levantada nas vendas, foi algo bem pequeno mesmo. Mas eu espero que pelo menos isso seja um sinal de que talvez a gente consiga ver números melhores no futuro. Se ele mesmo que aos poucos continuar crescendo até estrear o anime, a gente pode ver um número um pouco mais alto do que, por exemplo, que agora. Mas de qualquer forma, a Magami-san ainda tem uma popularidade que não é algo tão grande, mas é algo pelo menos bom para receber destaque na revista. A 15ª posição tivemos o Hajime no Ippo, que não tem o que a gente acrescentar, né? Quem conhece Hajime no Ippo sabe que o mangá tem a sua importância na revista e vai continuar até o final, sem nada para se acrescentar. E agora, para a 14ª posição, tivemos o Yo-Yo Sensei, que de certa forma também não tem muito que a gente acrescentar sobre o Yo-Yo Sensei, porque o mangá ele sempre mantém, na maioria das vezes, uma zona mais intermediária para baixo. Ele, por enquanto, está nessa zona, e ele, acho que é o nível que realmente ele merece, né? Ele não é um mangá tão popular, apesar de ter uma certa atenção na revista, não é tão grande para falar a verdade, mas ele não é um mangá com tanto potencial atualmente, né? Então ele não chega a ser uma das prioridades. Eu acho que atualmente a Magazine, ele, pelo menos entre os novos, os mais novos, né? Yo-Yo Sensei ele tem em torno de 40 capítulos, quase 50, se não me engane. Eu considero um novo, pelo menos, né? Tem um ano de publicação. Mas entre os novatos, eu acho que o que a Magazine está querendo dar mais prioridade é, por exemplo, o Mayonaka Return, Baby Bell, que apesar de ter diminuído um pouquinho, ainda vejo a Magazine dando bastante atenção para esse mangá. Então a Magazine ela tá meio que priorizando outros mangás. O Yo-Yo Sensei tem uma certa atenção, mas ainda é um mangá que por enquanto está sendo deixado um pouquinho de lado em relação a esses outros. Mas ainda assim ele não corre nenhum risco de um futuro cancelamento, e eu acho que isso por enquanto não vai vir. Atualmente eu não vejo isso acontecendo com o mangá. Então é um mangá que vai continuar na revista. Esperar que a Magazine também trabalhe para que essa obra sobreviva e se torne pelo menos um mangá mais popular. A 13ª posição tivemos o Akabane Honeko, que também não tem muito que a gente acrescentar também, né? É um mangá que mantém sempre a zona intermediária. É um pouco mais popular que o Yo-Yo Sensei em alguns casos,
em outros não, porque são públicos diferentes, né? Então dá pra entender isso. Mas é um mangá ok na revista. A 12ª foi o Seito Kanimonaru, que esse aqui é um pouco mais diferente, mas ele na maioria das vezes mantém uma zona intermediária pra cima. É muito bom o mangá no quesito popularidade e ele tem uma atenção boa na revista. A revista dá um destaque bom pra ele. Mas eu não vejo ele se tornando um mangá assim, por exemplo, vamos colocar um Pilar. Pilar acho que é impossível. Pelo menos a atual situação, não vejo ele se tornando isso. Mas um mangá de importância, em quesito vendas, popularidade, eu acho que ele pode se tornar no futuro. Ele está se mostrando ter um potencial muito grande, mesmo antes de um anime sair. Eu espero que o mangá se torne um sucesso ainda maior no futuro. Quando vê o anime, só venha para o sucesso aumentar ainda mais. Então, por enquanto, ele não é um dos grandes, mas eu acho que sim, potencial ele tem para isso. A 11ª foi o Aonomiburo, que continua aí na revista de boa, continua tranquilo, não tem nada que a gente acrescentar. E no mais, só esperar mais informações com respeito ao anime, que por enquanto tá um pouquinho parado, né? Não vi nada mais saindo sobre isso. A 10ª posição foi o Kuroya Medaka, que tá na mesma. A diferença é que ele não tem nenhum anime anunciado, o que falta ainda. Eu acho que esse ano pode ser que venha alguma coisa. Tá merecendo, tá precisando sim, para levantar um pouquinho mais o sucesso, levantar um pouquinho mais as vendas e para a Magazine conseguir um novo sucesso aí, que os mangás que vem tido adaptação em anime, a popularidade não vem sido uma das melhores, quer dizer, o crescimento não vem sido um dos melhores, mas eu acho que se tudo der certo, a gente consiga ver um sucesso aí de Kuroya Medaka, tem uma Magami-san que tá chegando, e entre outros mangás aí também. A 9ª posição foi o Kakoni Nazuki, que nas últimas edições recebeu ótimas posições, agora caiu um pouquinho para a zona mais intermediária, é uma posição alta, mas eu acho que é um pouquinho mais intermediária, eu colocaria aí dessa forma, que não é ruim, mas eu acho que normalmente esse é o nível que o mangá ele se mantém, pelo nível que ele está agora na revista, pelo sucesso que o mangá tem atualmente, então eu acho que aqui é perfeito para o mangá. A 8ª posição foi o Kanojo Karishimasu, também mantém uma certa popularidade, uma certa não, ele é sim um mangá popular na revista. Eu acho que daqui ele não vai crescer mais, no caso, se tornar mais sucesso, porque eu acho que ele já alcançou o ápice que ele já tinha alcançado. Pra falar a verdade, ele já tá até perdendo um pouquinho das vendas desde alguns anos pra cá. Então, crescer mais do que ele já cresceu, eu acho que bem difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu acho bem difícil. De qualquer forma, Kanojo Karishimasu é um grande sucesso na revista, não um dos maiores, mas é sim, e tem a sua importância. Para a 7ª posição foi o Mukoshiroku no Yankishi, tá com a sua segunda parte do anime em exibição. Esse aqui é um capítulo que tá iniciando a sua segunda parte do mangá. Não sei o que pode acontecer, porque nem eu tô acompanhando o mangá, né? Ainda nem tô em dia com o anime, mas de qualquer forma, vamos ver se isso vai mexer com a obra, com os leitores, quem sabe chamar mais a atenção do público. Não sei o que o autor ele tá planejando com essa segunda parte, só quem tá lendo pode me dizer aí o que pode mudar aí. A 6ª posição tivemos o Kanan-sama como Deshoroi, que também é um mangá que vira e mexe, fica nessas posições mais altas, mas na maioria das vezes eles mantêm na zona intermediária. Mas sim, é um mangá que vem tido bastante atenção na revista, mesmo não sendo um dos mangás de grande sucesso ou de vendas tão grandes. Eu vejo a revista dando uma certa atenção, talvez porque internamente o mangá ele tem uma atenção, uma popularidade um pouco melhor, um número de leitores maiores, talvez seja por conta disso. Mas quando a gente vai, por exemplo, para as vendas físicas, para as vendas dos volumes, né, a gente não encontra um número tão recheado, um número tão grande de vendas. São números que chegam a média de 7 para 8 mil, o que de certa forma não é o suficiente para cancelar o mangá, mas é bem baixo. Isso pode comprometer no futuro, se ele não evoluir tanto. Pelo menos essa é a opinião que eu tenho. Mas de qualquer forma, Kanan-sama precisa melhorar. Eu acho que ele tem esse potencial para isso. A 5ª posição foi o Seitai da Shikako, que tá só na espera do anime. Não sei quando vai sair exatamente, mas tá chegando. E vamos só esperar. Para a 4ª posição tivemos o Megami no Café Terrace, que é um outro aí que tá só esperando sua segunda temporada. Eu tô esperando pra falar a verdade, eu sei que muita gente não se interessou tanto pela obra, mas eu achei legal, espero que consiga se popularizar ainda mais do que ele já se popularizou. Para a 3ª posição, agora a gente encontra o querido Blue Lock, que é um dos queridos daí da revista Magazine, atualmente de maior sucesso, e que vem tido um ótimo destaque. Em vez de quando a Magazine inventa de colocar o mangá lá para baixo, mas enfim, é a forma que a revista trabalha.
De qualquer forma, o Bullock continua sendo um grande destaque, continua tendo uma boa popularidade e vai continuar assim por um bom tempo. A segunda posição, agora, daqui as duas primeiras posições, né, foram algo bem diferentes. A segunda posição foi o Brave Bell, que, como eu falei, Brave Bell, ele estreou na mesma leva de Kimura Claire. Ele recebia um ótimo destaque. As últimas edições eu não via isso acontecendo, mas aqui, do nada, a revista resolve colocar o mangá na segunda posição. O que isso pode significar? Talvez seja uma forma da Magazine dar uma última chance para o mangá sobreviver, quem sabe tentar ainda manter ou pelo menos aumentar esse sucesso que o mangá tá tendo, que não é tanto, para falar a verdade. Se for esse o caso, talvez seja a última chance para Brave Bell se provar na revista. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Brave Bell, ele recebeu muita atenção da forma que deu, né? Mas aparentemente ele não conseguiu retribuir isso em popularidade, em vendas e nem nada do tipo. Vamos ver se isso ainda vai acontecer ou não. Agora, para a primeira posição, agora encontramos o Mayonaka Hair Turn, que esse aqui eu acho que é uma aposta que pode dar certo. O primeiro volume ele vendeu, não foi um número tão grande, né? Mas eu acho que por um primeiro volume, porque a Magazine vem entregado aí nos seus mangás novos, ele foi um lançamento até bom. Ele vendeu a margem de 6 para 7 mil aproximadamente. Algo que, por exemplo, o Kanan-sama, que tá com 5 volumes, vende. Algo que a Kabane Honeko, que tá com 6 volumes, vende. Então, para uma estreia, se a partir dos próximos volumes ele só crescer, já vai ser um número muito bom, muito positivo, e é sim uma boa aposta aí. Mayonaka tem tudo, aparentemente até então, para se tornar um mangá de potencial para a revista. E a Magazine não tá perdendo tempo, tá dando posições boas, tá dando uma atenção muito boa. De vez em quando sai algumas páginas coloridas. Então tudo é importante para o mangá se popularizar na revista. Tudo é uma forma para a revista conseguir fazer esse mangá se tornar um sucesso. Vamos esperar que Mayonaka realmente se torne aí o que a Magazine quer que ele vire na revista, um sucesso. Mas aí o tempo vai dizer como é que isso vai acontecer, né? A edição de número 1 da Shonen Magazine, já referente à edição de 2024, o mangá que vai ser a capa da revista é o Blue Lock. Agora, para as páginas coloridas, teremos o Amagami-san e o Mononoke no Han, que teve ausência essa semana, mas na próxima vai estar aí na revista. O Gashikota ele vai estar ausente na próxima edição, a edição de número 1, então é só na outra que ele vai estar aí de volta. No caso, a edição dupla, né? Edição 2 e 3. Aí só na próxima edição. Mas aí, comente aí o que você achou da Toca dessa semana. O que você espera aí, quais são os mangás que você torce pelo sucesso deles. Você acompanha algum desses mangás aí? Deixa nos comentários, quero saber a opinião de vocês. O vídeo é esse e a gente está se vendo no próximo vídeo.